Sabe, meus queridos, hoje na meditação na palavra do Senhor, ainda no livro de Mateus, quando o Senhor falava a respeito de perdão, e aí Pedro pergunta e fala a respeito de perdão. Pedro pergunta: quantas vezes a gente deve perdoar a um irmão? Se até 7 vezes. Aí Jesus disse para Pedro: não 7, mas 70, então, vezes 7. Ou seja, toda vez que teu irmão pecar e arrependido, pedir o perdão, pedir a chance, a reconciliação, você deve perdoar. Então o Senhor Jesus nos diz que a nossa vida deve ser marcada por uma vida de perdão. E não à toa, meus queridos, que o apóstolo Paulo fala que nos confiou, que o Senhor Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Então perdoar, queridos, perdoar tem que ser uma coisa muito real na vida de quem é discípulo de Jesus. Então o discípulo de Jesus, ele tem que estar de certa forma acostumado com a ofensa, com o ultraje. Porque se ele não estiver acostumado à ofensa, ao ultraje, ele não será capaz de administrar algo chamado perdão, algo chamado compaixão, principalmente algo chamado misericórdia. Misericórdia é a predisposição de coração de amar uma pessoa e de oferecer a ela uma condição e algo que ela não merece. É uma predisposição do coração. É um estado de graça, como nós temos da parte de Deus, que nós não merecemos o seu amor, não merecemos sua atenção, não merecemos o seu carinho, porque somos egoístas, avarentos, enfim. Mas por causa da condição do coração de Deus, de ser Deus a própria expressão do amor, a palavra nos diz que Deus é amor. Então, porque Ele é amor, ele tem prazer em reconstruir, em restaurar, em reconciliar. Então o amor e o perdão são coisas que não são indissolúveis, não andam separadas, mas amor e perdão andam absolutamente juntinhas uma com a outra. Amor e perdão andam juntas. Então, porque não estão separados, amor e perdão, a condição do coração de um filho de Deus, quando Pedro pergunta para Jesus, é que Jesus disse não apenas 7. Para quem tem noção desse número na Bíblia, 7 é o número da perfeição, é o número pleno. É um número que dá a entender que quando você alcança o 7, você já fez todas as etapas, todas as tarefas. Para o judeu, o número 7 tem um significado de estar completo. Até o 7º, porque no 7º dia Deus descansou de tudo aquilo que fez, dos 6 dias de trabalho. Então no 7º o Senhor descansa. No 7º é a conclusão. Então Pedro pergunta ao Senhor: até 7, Senhor? Até o tempo que já fiz tudo o que tinha que fazer? Não, Pedro, mas até 70 vezes esses 7. Imagine, meus queridos. Então Jesus está falando a Pedro: Pedro, estica o teu coração no potencial de amar e de perdoar, de oferecer a oportunidade de reconciliação. Mas nós vivemos numa época que as pessoas se comportam como se fossem perfeitas,
em se tratando da necessidade do perdão delas por parte dos outros, elas desejam, é claro, que sempre que elas errarem, exista compreensão por parte do outro, para que ela seja oferecida a ela a oportunidade do perdão, a oportunidade de prosseguir, de prosseguir com a continuidade do relacionamento. Então, em relação às minhas falhas, eu quero que sempre as pessoas possam compreender a minha humanidade, a minha fraqueza, e me oferecer a oportunidade de perdão. Mas, amado, eu não tenho a mesma elasticidade quando o outro erra comigo. Então Jesus disse a Pedro 70 vezes 7, e no mesmo texto o Senhor disse: se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão, veja bem, se teu irmão pecar contra ti, não é se você pecar contra o teu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, procura. Veja bem, meu querido, é você que tem que procurar que o irmão possa ser restaurado de seu erro. E veja como nós temos um cristianismo tão superficial, que quando uma pessoa erra contra nós, a primeira coisa que nós fazemos é nos fechar-nos em nossas conchas, fechar-nos em nossas casas, nos fecharmos em nossas vidas e definitivamente anular essa pessoa do nosso rol de amigos. E Jesus nos ensina a misericórdia e a compaixão de uma forma tão intensa, a vivermos o amor dele de maneira tão intensa e tão verdadeira, que o Senhor diz que, mesmo sendo ofendidos, a Bíblia nos estimula, o Senhor Jesus nos estimula a buscar o irmão e tentar convencê-lo de seu erro, primeiro de uma forma particular. E nós temos a mania de expor as pessoas que erram conosco para todo mundo. Já o queimamos. Às vezes a gente está assim: o que aconteceu que tu estás assim? Ah, fulano pisou na bola comigo, Beltrano pisou na bola comigo. Aí você já começa a queimar aquela pessoa diante de todos, a imagem que as pessoas têm dele, a visão que as pessoas... Você já começa a destruir uma pessoa que provavelmente agiu errado contigo, porque já está passando por um processo de destruição na sua vida. Porque uma pessoa bem resolvida, bem amada, ela erra menos do que uma pessoa que está passando por provas, por lutas. Na sua fraqueza, ela acaba errando, e nesse momento às vezes ela erra contigo. Então você serve muitas vezes o nosso cristianismo superficial nos leva a expor uma pessoa que errou. Ah, por que tu estás assim? Porque fulano errou, pisou na bola comigo, já está fora do meu rol de amigos, não o quero mais na minha relação de amigo. É um trair, é isso, é aquilo. E às vezes, meu querido, faltou-nos a sensibilidade de perceber que essa pessoa não vive um bom momento, e que ela não fez até aquilo por mal, mas ela é vítima de várias circunstâncias, de várias coisas pelas quais ela passa. Então Jesus disse e fala: vai, procura reconciliar-te. Se ele te ouvir, ganhaste, aleluia, a teu irmão, você o ganhou, aleluia. Você serviu no propósito da reconciliação. Você foi uma bênção na vida de teu irmão. Você fez ele enxergar o seu erro. Você o reconcilia. Você que está melhor, porque se ele errou contra ti, dá a ideia de que você está melhor do que ele neste momento de conflito. Você é o ofendido, você não é o ofensor. Então ele está numa condição inferior à sua. Então você fez ele se convencer do seu erro, do seu mal. Você ganhou o seu irmão, você fez ele, trouxe lucidez na sua cabeça, sua mente. Então você o restaura, aleluia. Porque é isso, Senhor. Quando a gente faz alguém entender, quando a gente consegue ser ferramenta de Deus para fazer alguém entender de seu erro, de sua falha, de seu pecado, isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso.
O amor cobre uma multidão de pecados. Então somos assim, filhos de Deus. E aí, não bastasse, o Senhor diz: se ele não te ouvir, leva mais 2 ou 3 pessoas. E a gente tem a tendência de pensar que levar mais 2 ou 3 é simplesmente para servir como testemunha que aquele irmão é um errado mesmo, que ele não quer se converter e de que ele deve sim ser descartado, que ele deve ser jogado no inferno, no lixo, no esquecimento. Mas, meus queridos, aquilo é na verdade um reforço. Jesus disse: busque mais pessoas para restaurar a vida desse irmão. Se ele não ouvir, então elas serão testemunhas do quê? Serão testemunhas que você tentou restaurar a vida desse sujeito. Não é uma testemunha simplesmente contra a vida do sujeito, querido, simplesmente para constatar que ele está no erro, que ele não quer voltar. Não, a gente entende as coisas de forma muito errada. Jesus está falando sobre o dever de reparar e de reconstruir e de reconciliar a vida de um irmão. E ainda o Senhor continua: e se você com 2 ou 3 ainda não consegue, leve para a igreja, para que a igreja possa se envolver na recuperação e na restauração deste irmão. Então, se depois da igreja mesmo não conseguir fazer esse irmão se reconciliar, enxergar seu erro, então aí, neste momento, é que você estará livre. E aí, meu querido, é só a operação de Deus que vai fazer, talvez, esse sujeito voltar a enxergar as coisas, voltar a enxergar o seu pecado. Então, o apóstolo Paulo falou de determinadas pessoas que ele repreendeu e não conseguiu, e fez todo o possível para que esses homens se arrependessem, e não ocorreu isso. Então ele diz: então os entreguei a Satanás para que pelo menos a alma se salve desses homens. Então ainda há uma esperança de que a alma desses sujeitos se salve. O apóstolo Paulo nos deu a entender com este trecho das Escrituras. Então nós entendemos muitas vezes tudo errado, querido. Nós vivemos um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem amor, um cristianismo sem compaixão, e nós entendemos que no primeiro erro que cometem conosco, eu já estou sepultando esta pessoa, eu já estou descartando, eu já estou lançando-a no inferno, e eu estou juntando forças, não é para resgatá-la, mas eu estou juntando forças para empurrá-la para longe da minha vida. Meu Deus, eu não entendo ainda quando eu ajo assim. Eu não entendo o amor e o evangelho e o cerne daquilo que é Jesus Cristo, se eu ajo assim. Eu tenho que juntar forças para tentar restaurar uma vida que está na operação do erro. É isso que o texto fala. Não é levar a igreja para a igreja toda constatar que o indivíduo merece ser lançado fora. Meu Deus, como a gente enxerga, como o nosso cristianismo é um cristianismo superficial, queridos. Então você precisa entender que se você é servo de Jesus Cristo, você precisa estar habituado a receber as ofensas, e o Senhor muitas vezes dará a você que tenha maturidade espiritual, que essa pessoa erre com você. Porque você, tendo o Espírito de Cristo no seu coração, tendo o amor de Deus, você será a pessoa ideal para que através desse conflito desta pessoa com você, que tem maturidade, Deus possa usar a sua vida como ferramenta de mudança na vida deste indivíduo, desta pessoa. Entenda que se você sofrer muitas afrontas, é porque justamente Deus está confiando vidas a você para que sejam mudadas através de sua vida, através do amor que Ele colocou no seu coração. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você pode sim ser ferramenta de Deus de reconciliação.